Por que os regimes socialistas acabam sempre vertendo para uma linha ditatorial? Por que os regimes totalitários acabam em violência? Como se não fosse uma redundância, né? Em restrição de liberdades, qual que é a relação do socialismo com violência? Os fins do socialismo, sejam esses prosperidade, justiça, igualdade, fins tão bonitos, acabam justificando os meios que são empregados para a obtenção desses fins? Justificam a abolição da propriedade privada, a supressão dos direitos individuais, dos direitos humanos de primeira geração, como vida, liberdade e propriedade? Para mim, não. Só que para o totalitarismo que é essa organização de sociedade em termo político, a ideia de que a sociedade tem um objetivo, como uma firma tem um propósito, acaba agradando os socialistas que acreditam que a sociedade como um todo também tenha que ter um propósito. Eles acreditam que a sociedade é igual a uma empresa, que a empresa tem que ter um propósito. Só que quando a gente fala de empresa, é importante, é salutar que as empresas tenham objetivos. Agora, quando a sociedade é organizada em torno de objetivos centralizados, a gente está falando de uma coisa muito maior, de uma coisa que é gerida por políticos, e que não só é gerida por políticos, mas como é gerada pelos próprios políticos. Políticos esses que são a classe que mais tem desconfiança nos dias atuais. E aí quem perde acaba sendo nós, os indivíduos, que têm as suas particularidades respeitadas. E olha que agora eu tenho que me acostumar de ser chamado de político, mas tudo bem. A pergunta que fica é se é possível que algum socialismo seja não totalitário, que seja democrático, que seja respeitoso com as liberdades individuais. Será que existe algum socialismo que não trate as pessoas como algo descartável, como um mero efeito colateral, como algo desprezível quando não estiver alinhado com o objetivo final dos seus governantes? Todo o plano acaba sendo uma simplificação do mundo real. Quando o mundo real se mostra diferentemente do mundo ideal, quando o mundo real se mostra mais complexo, o plano dá errado. Se abandona o plano ou força-se os outros a se adaptarem aos objetivos centralizados dos políticos, do governo socialista, dos comitês centralizadores. Se coloca a culpa em terceiros. É o que acontece, por exemplo, na Venezuela com o controle de preços. O culpado da falta de determinado produto é aquele que não se dispõe a se adaptar à vontade do governo. Os que não concordam são conspiracionistas. Não interessa se a pessoa não lucra com a venda do produto. Ora, para que serve o lucro? O lucro é desprezível para os socialistas. Para o governo, ele tem a obrigação de vender. Só a vontade do governo importa. A falta de produtos nas prateleiras não tem nada a ver com o lucro ou com a interferência do governo. É uma decisão econômica equivocada, sim, mas fruto dos opositores que querem boicotar o governo. Nesse mesmo sentido, tem aquela história dos intelectuais defensores do socialismo. É a arrogância do intelectual que tende a ideias socialistas. É o aspecto do racionalismo ingênuo, de que a ciência do governante teria capacidade de controlar as interações sociais sem aceitar que o mundo é imperfeito por natureza. Nesse sentido está a invisibilidade das liberdades, seja ela a liberdade de expressão, a liberdade econômica, a liberdade de pensamento. Quando não se sabe uma solução, há uma busca por um consenso científico. É a história dos remédios para a Covid, que sem amparo científico eram receitados. Quando na verdade, o que nós liberais, o que nós austríacos defendemos é que se possa valorizar as diversidades da sociedade, deixar a sociedade achar os caminhos através da tentativa e erro, ao invés da politização, ao invés de um comitê central que decida a vida de toda a sociedade. Quando há essa politização, a única solução a ser imposta tende à violência, pois é justamente uma imposição. E a imposição naturalmente vai acabar gerando inquietação dos que pensam diferentes. O ser humano vai ver, não vai concordar com aquilo e não vai aceitar aquilo, vai ficar no mínimo inquieto. Isso tende à violência, isso tende a conflitos. Então, quando se opta pela visão liberal, há uma concorrência salutar de ideias em busca de um sistema melhor. Então, não só nós aceitamos as divergências, como encorajamos as divergências. Partindo de um pressuposto único, de um partido único, de fim de liberdade de imprensa, de proibição de deslocamento, denúncia de vizinho, criação de inimigos do povo, divisão de classe, prisões arbitrárias, tudo isso são as desculpas, os artifícios usados quando algo sai fora do mundo ideal dos socialistas. Tudo pautado por um único objetivo coletivista. Na União Soviética, por exemplo, no Código Penal, estava previsto que contar uma piada sobre o sistema político era visto como um ato de traição passível de pena de morte, né?
Então, em um sistema coletivista, a liberdade de opinião era vista como um ato de traição. Os julgamentos são um teatro e a lei acaba se adaptando à mera vontade dos governantes. Infelizmente, não raro, a gente acaba vendo algo muito semelhante aqui no nosso Brasil, com a lei que deveria ser clara, mas acaba sendo adaptada à vontade dos governantes, vide STF e outros tribunais de justiça, que o povo brasileiro está cansado de não concordar com as suas decisões ou ver parcialidade na tomada das decisões. Afinal de contas, o governo socialista é um grande mimado, né? Pelo menos pode ser comparado comigo como um grande ente mimado, arrogante, dono de tudo. É aquela criança que é dona da bola, que quando não vai bem no jogo, coloca a bola debaixo do braço e acaba impondo a sua vontade através da força, ou nesse caso da bola, da sua prevalecência de poder sobre as outras pessoas. Gostou do vídeo? Tem algum comentário? Faça aqui embaixo, me siga nas redes sociais e vamos para o próximo vídeo.